Estamos começando um programa especial. Vocês devem se lembrar, nos anos anteriores, que nós mostramos o nascimento de uma criança de parto cesárea, parto normal, e depois até trouxemos um ano após a família, mostrando a maravilha que é o nascimento, que é o espetáculo da vida. Esse ano, nós vamos mostrar a vocês o renascer para a vida. Será possível renascer para a vida? Renascer espiritualmente, renascer mentalmente e até mesmo renascer fisicamente. Quero que vocês acompanhem comigo esse programa que foi feito com muito carinho para você. Sentir o gosto da vida, pensar que em algum instante ela pode apagar-se ou simplesmente ser levada, assim como uma pluma deslizando pelo espaço em cenário de nuvens e de céu sereno. Sentir o desejo de reviver momentos vividos em que o riso e o amor protagonizaram transparentes gotas de felicidade. Relembrar as lições aprendidas em meio às pedras encontradas na estrada da vida, reviver os sonhos ainda em fila de espera, sentindo-se respirar em harmonia com o amor. Olhar ao redor, percebendo o semblante de ternura dos entes queridos, vibrar no acelerado coração ao recordar de tantos capítulos escritos, pelas atitudes, pelas posturas, pelas ações e pelos atos registrados em páginas que emitem emoções vindas da alma e do coração, de quem é sobrevivente de um mundo tão falho e tão cheio de surpresas. Sentir a beleza da natureza límpida, presente de Deus ao universo, mostrando que possuímos o dom da escolha, do original, do belo, sem precisar da química industrializada fenecendo os nossos órgãos. Sentir finalmente a força da fé, irmanadas pelos que não nos querem bem, e vencer na luta da vida, de mãos dadas com as mãos de Deus, e com certeza renascer para uma vida mais simples, mais solidária e dedicada para o amor e para a paz. Renascer para a vida na fé, na esperança de dias melhores, na solidariedade, na humanidade. Renascer em Deus é reviver espírito, mente e corpo. Hoje vamos mostrar o renascer para a vida, após a vida por um fio, onde o coração, enfraquecido, quase que arquejando e sucumbindo por um infarto, grandiosamente, pelas mãos do homem, imagem e semelhança de Deus, dribla o destino e a vida vence a morte. Vamos mostrar uma cirurgia cardíaca, onde o limite entre viver e morrer nos ressalta aos olhos. Nesse momento, nos faz refletir profundamente como devemos conduzir nossas vidas. Dar importância às pequenas coisas, porém grandiosas na sua essência, como o nascer de uma criança, como o sorriso de um idoso, como o cantar dos pássaros, enfim, como a vida na sua essência. E tantas outras visões e audições e sensações que não damos a menor importância, mas isso é viver. Portanto, quero que após assistirem esse programa, cada um, na sua verdade, na sua essência, renasça para a vida. Estamos aqui no Hospital do Coração com o Dr. Maurício, cirurgião cardíaco, e vamos acompanhar uma cirurgia cardíaca. Bom dia, Maurício. Muito obrigado por ter recebido o programa. Bom dia, Regina. Bom dia,
a todo mundo e é um prazer para a gente estar aqui mostrando um pouco do que a gente está conseguindo fazer. É uma curiosidade, né, Márcio, para as pessoas saberem como é que é feita a cirurgia cardíaca, como é que você consegue mexer num órgão tão nobre assim, né? Então, eu acredito que vai ser um presente para todos assistirem essa cirurgia. E é uma cirurgia, é um infarto? Qual que é o caso que você vai operar hoje? É um paciente que sofreu um infarto, foi internado, tratado do infarto, e através dos estudos complementares, principalmente do cateterismo cardíaco, mostrou que apresentavam lesões coronarianas em que o melhor tratamento colocado na balança entre nossa equipe foi escolhido pela cirurgia de revascularização miocárdica com o uso de pontes de safena e mamária. Tá. Então, durante a cirurgia, nós vamos conversando, você pode estar explicando para as pessoas, eu acho que são informações importantes, inclusive para desmistificar também esse medo, né, essa fobia que as pessoas têm quando se fala, olha, vou fazer uma cirurgia do coração, e a gente sabe que hoje, graças às técnicas cirúrgicas, os equipamentos, enfim, todo o preparo, inclusive, né, dos médicos, na capacitação dos médicos, isso é muito importante. Praticamente o sucesso é quase que total, né? Graças a Deus a gente tem conseguido resultados muito bons, resultados comparáveis aí aos grandes centros, com muito mais tempo de vida do que a gente, né? Nós estamos aí com 3 anos e meio de trabalho aqui, mas espero que a gente consiga trazer um pouco mais de informação e isso que você falou, desmistificar, né? É uma coisa complicada, muito grande, que dá muito trabalho, mas é muito bonita. Com certeza. Vamos lá, então? Vamos. Então, vamos lá. Doutor Maurício, o que você está fazendo aqui? Eu estou vendo que você está fazendo um estudo aqui preliminar, aqui antes de iniciar o ato cirúrgico. Isso, a gente sempre, os casos são discutidos antes, em reunião, tudo, mas no dia da cirurgia nós deixamos o cateterismo, a gente estuda novamente o cateterismo, porque a anatomia das artérias muda de paciente para paciente. Então eu tenho que ter a anatomia bem na cabeça aqui, para que nesse paciente eu procure as artérias onde elas vão estar. Se existem sub-ramos, 2, 3 ramos que eu devo procurar, então isso aí a gente tem que ter no dia, isso bem fresco na cabeça. Aí você está fazendo aí uma revisão do que você, claro, já preparou, né? Isso, do que a gente já tinha preparado, mas do que eu vou realmente fazer aqui na hora. Quais as pontes e aonde eu vou colocar essas pontes. Então, veja a responsabilidade de um médico e de um cirurgião cardíaco, né? Vamos lá. Ok? Bom, nós estamos aqui dentro de uma sala cirúrgica, né? O paciente está sendo preparado para o início da cirurgia cardíaca. E estou aqui com o Dr. Anderson, que é o anestesista, e vai falar um pouquinho para a gente sobre a questão do processo anestésico. Anderson, tudo bem? Tudo bem, bom dia, né, Regina? Bom dia, um bom trabalho aí, né? Começar um trabalho aí longo. Diga para mim, a anestesia é a anestesia comum? É a indução? Como é? Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão da anestesia, que eu acho que também é algo que a gente tem que estar desmistificando, né, Anderson? As pessoas têm muito medo da anestesia, e quando se fala cirurgia cardíaca e anestesia, é claro que é uma anestesia prolongada, realmente eu acho que nós temos que começar a informar as pessoas que a evolução hoje traz uma segurança muito grande, né? Aqui, Regina, é um pouco diferente, que o paciente, nesse caso, é um paciente crítico, é um paciente que sofreu provavelmente está num quadro crítico, um quadro agudo, uma doença aguda um pouco complicado, no caso é um infarto. Esse paciente está com algumas coronárias obstruídas, então a gente tem que dar condições para que o cirurgião opere. Então, ao contrário que a população acha que a anestesia geral é a pior anestesia, é o contrário, a anestesia geral é a anestesia mais segura do mundo. É a única que não tem contraindicação em nenhum momento. Então, seja um paciente crítico, poderia ser um baleado, poderia ter sido um outro paciente, um esfaqueado, a gente faria a mesma anestesia que a gente vai fazer para esse paciente. Qual que é a diferença?
é o peso, as condições clínicas, se o paciente está urinando adequadamente, se ele tem alguma deficiência no processo de filtragem pelos rins, se o paciente tem algum problema pulmonar, se ele tem algum problema neurológico. Nesse caso, a gente sempre faz uma avaliação pré-anestésica antes, a gente conversa com esse paciente antes para saber dessas condições clínicas. Algumas situações de urgência não tem como a gente conversar. Aqui não. Aqui eu cheguei, o paciente estava consciente, consegui conversar, ele preenche uma folha antes e a gente vai determinando a anestesia de acordo com a condição clínica. O objetivo é ter todas as funções vitais do paciente. O paciente fica todo monitorizado? Completamente. Desde que o objetivo é manter coração. Então a gente tem as duas derivações principais do eletrocardiograma, uma para monitorizar a arritmia cardíaca e a outra um infarto intraoperatório. Então são duas monitorizações importantes. Durante o ato cirúrgico pode ter um infarto? Pode ter infarto, podemos ter obstrução. Lembre que são coronárias críticas. Então, durante o procedimento, pode ser durante uma indução anestésica ou no intraoperatório, Maurício dissecando uma coronária e acontecer de obstruir e a gente ter repercussões hemodinâmicas. No outro caso é a pressão, que aqui é um pouco diferente, a população não sabe. Essa pressão a gente pega diretamente da artéria, então ela é medida de 1 em 1 segundo, é constante. É uma segurança grande, né? Grande, além de temperatura, de débito urinário e além da função pulmonar. Esse procedimento, essa imagem aqui chama capnografia. Ela avalia a função pulmonar do paciente naquele exato momento. O paciente pode fazer, por exemplo, ter um quadro de asma durante a cirurgia, um quadro de bronquite, e a gente tem que reverter esse quadro para dar condições para que o cirurgião continue o seu serviço. Então vocês vejam que a importância, né, do anestesista, a importância do médico capacitado e preparado, inclusive, para esse tipo de cirurgia. Tudo bem que é uma anestesia geral, mas ela tem as suas peculiaridades quando se fala em cirurgia cardíaca, né, Anderson? Totalmente. A anestesia cardíaca é uma anestesia totalmente específica. Tem que ser preparado para isso. Não adianta ter só formação. Você vai ter que trabalhar com cirurgia cardíaca para que você faça uma anestesia cardíaca. Senão, tem. Tá, durante a cirurgia a gente vai conversando mais um pouquinho e aí isso que eu quero, sabe, Anderson, é mostrar para as pessoas que nós temos a felicidade, a gente tem em Poços de Caldas já aqui no nosso município, aqui no Hospital do Coração, uma equipe preparada, o anestesista, o cirurgião, enfim, toda a equipe preparada para esse tipo de cirurgia com sucesso praticamente total. Claro que tem casos que infelizmente não evoluem bem, isso faz parte, é normal, mas a grande maioria vocês realmente têm conseguido um grande sucesso e a gente tem que mostrar para as pessoas que nós temos condição e que as pessoas têm que perder esse medo, né, essa fobia da cirurgia cardíaca. Isso mesmo, e a intenção daqui é a gente poder oferecer o melhor para os nossos pacientes daqui da região, da nossa região. Bom trabalho. Obrigado. Vocês vejam aqui a Priscila, instrumentadora, bom dia. Bom dia. Priscila prepara, né, todo o campo cirúrgico para que o Dr. Maurício realmente chegue e já comece a cirurgia. E aí, Claudinei, bom dia. Você podia explicar um pouquinho para a gente a questão aqui? Qual que é o teu trabalho, qual que é a tua função aqui na cirurgia cardíaca? Sim, a minha função é fazer a parte de circulação extracorpórea do paciente durante a cirurgia. Assim que a gente faz a cardioplegia, o coração vai parar de bater e quem vai fazer a função do coração e do pulmão é a máquina que vai estar dando oxigênio para o paciente e mantendo a circulação do paciente. Então você vai ser o coração do paciente junto com a máquina aqui, com certeza, porque você vai controlar. Isso mesmo. Aí vou controlar durante a cirurgia, depois do Dr. Maurício terminar de fazer as pontes, a gente vai voltar o coração a bater e a máquina vai saindo devagarzinho até o coração estiver voltando.